vida para este momento da palavra. Vamos aquietar o nosso coração, amém? Amém? Senhor, nós apresentamos o Teu Filho diante de Ti. Espírito Santo de Deus, usa com ousadia da Tua palavra aquilo que o Senhor tem para os nossos corações, que seja transmitida, Senhor, no poder da Tua palavra na noite de hoje. Que o Teu Filho possa, Senhor, ó Deus, conduzir este momento para a Tua glória. Prepara os nossos corações e os nossos ouvidos e aquieta a nossa alma para ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amados, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Com grande alegria nós daremos continuidade à série de ministrações Igreja, Família de Deus. E nós já temos percorrido ao longo dessa carta, aprendendo algumas verdades espirituais para as nossas vidas. E mais uma vez nós iremos refletir a respeito dessas verdades que o apóstolo Paulo recebeu da parte do Senhor para instruir a sua igreja, fortalecendo-a em nome do Senhor Jesus Cristo. Vemos verdades profundas que já foram escritas, estudadas, refletidas. Por exemplo, nós vimos no capítulo 1 a respeito dessa carta que nós fomos abençoados com todas as sortes espirituais nas regiões celestes, que nós fomos eleitos, predestinados para sermos santos e irrepreensíveis. Vimos também que o apóstolo Paulo vai fazer uma intercessão para que seja abertos os olhos do coração para compreender essa obra bendita da salvação, ainda no capítulo 1. No capítulo 2, nós observamos que o apóstolo Paulo vai escrever sobre a graça bendita em nos alcançar em uma condição completamente terrível. E qual era a nossa condição? Nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira por natureza, nascemos nesta condição. Neste mesmo capítulo, o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos salvos pela graça, não por obras, graça por meio da fé, não por obras para que ninguém se glorie, e vai então nos instruir que Deus tornou de dois povos apenas uma única humanidade, unindo gentios e judeus para um propósito maior. Neste capítulo 3, agora também nós mais uma vez iremos refletir a respeito de algumas verdades espirituais, em que nós vamos ver de forma muito clara que a igreja não é o plano B de Deus, não é um parêntese ao longo da história, como algumas vertentes teológicas apontam, mas que, pelo contrário, a igreja é a obra-prima teológica de Deus que estava então reservada, oculta, como se as 7 chaves reservada para ser revelado, como um mistério, como o apóstolo Paulo então, ele vai apresentar neste mesmo capítulo mais de uma vez, e que portanto nós iremos refletir nesta noite sobre esta verdade. A igreja é o mistério de Cristo. A igreja, o mistério de Cristo. E para isso nós iremos então ler alguns versículos do versículo 1 ao versículo 13 do capítulo 3 da carta aos Efésios. Eu peço que você abra a sua Bíblia e se coloque em pé em nome de Jesus. Todos encontraram, amém? Espera mais um pouquinho. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 1 ao 13. Glória a Deus. Vamos ler a porção da palavra de Deus. Por essa razão eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo, Jesus por meio do Evangelho,
do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério, que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades das regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Vamos orar mais uma vez? Pai, diante da Tua maravilhosa presença, nós nos apresentamos mais uma vez. Estamos diante do Senhor desse momento, que é o mais alto do culto a Ti, a exposição da Tua palavra. Concede-nos a graça, Senhor, de ao lê-la, de ao explicá-la, conseguir aplicar de forma útil, relevante para a Igreja de Cristo nos dias de hoje. Tenha misericórdia de nós, Senhor, para que nos submetemos à Tua voz e estejamos então extasiados com a Tua própria palavra, não com o arauto, mas com a Tua própria palavra, ó Deus, porque ela é viva e eficaz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, amados, em nome de Jesus. Como dito, meus amados, o apóstolo Paulo faz uso de palavras que tinham uma correlação com um período em que ele vivenciava as religiões de mistério. Existia uma iniciação, ou na verdade apenas os iniciados, alguns privilegiados, podiam ter acesso a essa religião de mistério. E agora o apóstolo Paulo se utiliza dessas palavras, mistério, para trazer aquilo que Deus realizou ao longo da história da Igreja de Cristo. E nós seremos conduzidos pela própria palavra de Deus a respeito de 4 verdades que apontam para a Igreja como sendo justamente a revelação desse mistério. A Igreja, como já dito, não é um parênteses na história do povo de Deus. A Igreja assume o cume mais alto de toda a história da redenção. E logo ao desenvolver de toda a carta, nós já compreendemos que a Igreja não está resumida a um povo étnico, mas que, pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo, Ele se entregou para unir todos os povos, agora em sujeição à sua soberana vontade, para ter um povo que o adore em espírito e em verdade. Iremos então, a partir dos versículos 1 e o versículo 13, apontar a primeira verdade que nós precisamos aprender a respeito deste mistério. Olhamos para Paulo e nós observamos que Paulo ele se apresenta como preso. E aí é o primeiro ponto que eu quero destacar, preso por causa do mistério. Mistério para nós, nos dias de hoje, ecoa como diversos aspectos, mas sobretudo nos traz aquele certo receio ou um temor, talvez filmes que se conduzam nesta orientação, trazendo aí um mistério do que vai ser revelado, ou talvez aqueles que gostam de séries apontam para essa questão, mas o apóstolo Paulo, ele está agora sofrendo, ele já apresenta-se nos versículos 1 e 13 como preso por causa desse mistério. Mistério aqui não na conotação dos dias atuais, não nas religiões de mistério, mas agora há o mistério que não é de um mover, que muitas vezes é pensado nos dias de hoje, mas um mistério que estava oculto em Deus e que foi revelado com o passar do tempo. Por isso o apóstolo Paulo, ele começa o capítulo de uma forma muito pessoal e dramática. Ele vai se apresentar e afirma o seguinte: por esta razão eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo, por amor de vocês, gentios. E no versículo 13 ele conclui este mesmo pensamento, quando ele afirma: portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, por isso é motivo de honra para vocês.
Humanamente falando, Paulo, ele sim era escravo, ele estava preso ali no cenário de Roma, e ele está no Império Romano, e ele estava para ser julgado pelo imperador Nero. Esta era a ótica natural que Paulo ele se encontrava. Era uma cela provavelmente fria, correntes pesadas que traziam grilhões sobre a sua vida, e que ele então, olhando para todo este cenário, Paulo ele não vê a realidade em si mesmo, mas ele olha para a soberania de Deus, apesar do cenário que ele se encontrava. Por isso ele pode afirmar de forma enfática, ele se intitula: eu sou Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. Eu sou Paulo, e apesar de estar preso em grilhões de uma cadeia literal, eu não pertenço a este ambiente. Eu estou debaixo de uma soberania, de um controle, de um governo, e que, portanto, por mais que os homens aflijam o meu corpo físico, na verdade eu estou aqui porque é vontade de Deus para com a minha vida, e o ministério que Ele confiou a mim. Ele sabe que soberanamente tem a sua vida nas mãos de Deus. Ele compreende a soberania de Deus de forma muito clara, mas Paulo ainda assim está preso. Paulo ainda assim está em uma situação de grilhões. E por que ele está preso? Ele anuncia nos versículos: eu estou preso por amor de vocês, gentios. A causa pelo qual Paulo estava preso era a chamada ministerial direcionada para os gentios, conhecido como o apóstolo dos gentios. E historicamente, o que leva Paulo à prisão, não apenas uma vez, mais de uma vez, é o amor de Paulo para com os gentios. Para que da mesma forma que os judeus que receberam a revelação de Deus, eles também sejam instruídos nessa verdade, e eles compreendam o amor de Deus para com a vida deles, e para que eles não experimentem segregação no culto a Deus. Lembremos-nos, no capítulo 2, o muro da divisão foi colocado abaixo através da obra de Jesus Cristo de Nazaré. Já foi dito e instruído que literalmente no átrio havia uma divisão, uma mureta de alguns centímetros, em que os gentios não poderiam adentrar no templo para oferecer sacrifícios, para adorar ao Senhor. E agora esta mureta ela foi derrubada através do véu que foi rasgado de alto a baixo, e todas essas circunstâncias do labor de Paulo, do trabalho de Paulo para que os gentios compreendessem a obra de Deus através de Jesus Cristo, para unir a um só povo, é por esta motivação, esta causa, que Paulo ele sofre, ele é açoitado, ele é envergonhado, ele é chicoteado, ele passa por diversas situações de naufrágio, por amor aos gentios, para que houvesse igualdade racial entre todos os povos perante Cristo, porque ele está preso por amor aos gentios. Ele está naquela condição porque Deus o incumbiu com esta responsabilidade, e isso não faz recuar, pelo contrário, ele permanece convicto da sua chamada ministerial. Atos capítulo 21, versículos 27 ao 36, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá, para nós vermos o texto sagrado e entendermos que de forma mais específica, acima do amor para com os gentios, existia uma vontade soberana de Deus para que Paulo estivesse naquela condição. Versículos 27 ao 36, do capítulo 21 do livro de Atos. Abra sua Bíblia em nome de Jesus. A palavra do Senhor afirma o seguinte: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus que tinham vindo da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte anda ensinando todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar.
e mais ainda, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Disseram isto, pois antes ainda tinham visto Trófimo, o Éfeso, em sua companhia na cidade e pensavam que Paulo o havia levado para o templo. Toda a cidade ficou em grande alvoroço e o povo veio correndo, agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo e imediatamente as portas foram fechadas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas que toda a Jerusalém estava amotinada. Bem, o texto se segue. Então vai nos dizer que foi necessário uma intervenção da tropa romana para que os próprios judeus não trucidassem o apóstolo Paulo. Ele estava ali então naquela prisão por causa de um Éfeso, Trófimo, que os judeus da Ásia seguiram a Paulo até a região onde ele se encontrava para o acusar, para apontar então uma possível falha de transgredir, em que os gentios, não poderiam adentrar no templo. Então eles pensaram, Trófimo entrou com Paulo dentro do templo, vamos acabar com ele. E com esta intervenção ele então é preso, e esta é a causa imediata da sua circunstância da prisão. Primeiramente o chamado de Deus para com os gentios, o amor para com os gentios, e uma acusação falsa de que ele estaria então introduzindo o gentio Trófimo dentro do templo e com isso transgredindo a lei. Paulo então estava preso em primeiro lugar, acima dessas circunstâncias que o afetaram e o afligiram, em primeiro lugar pela vontade soberana de Deus, porque em Atos 20, 22 e 23 está escrito: e agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Antecedendo o fato de acharem que ele adentrou no templo com Trófimo, o Senhor já havia dito a ele: olha, tu irás para Jerusalém, mas você vai sofrer. Grilhões e sofrimento e cadeias te aguardam de cidade e em cidade. Mas em segundo lugar, por causa de um gentio, por causa de alguém que ele provavelmente não conhecia bem, mas ele estava naquela condição, então ele sofreu e foi preso, para que a parede da inimizade fosse colocada por terra de uma vez por todas, para que elas não fossem reerguidas. E com a visão espiritual, o apóstolo Paulo então ele pode afirmar à igreja: portanto eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. O apóstolo Paulo entendia tanto a soberania de Deus, que inclusive os seus sofrimentos não lhe traziam transtorno na sua caminhada ministerial. Os seus sofrimentos, pelo contrário, lhe fazia compreender que apesar das lutas que ele enfrentava, era Deus que estava no controle da sua vida. É o apóstolo Paulo quem vai dizer em Filipenses 1, 29, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente crer nele. A graça de crer e a graça de padecer. A graça de entender a mensagem do Evangelho, mas a graça para suportar. E enquanto eu refletia sobre esta passagem, eu fui muito ministrado, porque geralmente falamos a respeito dos sofrimentos para seguir a Cristo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas quando a cruz começa a pesar em nossos ombros, quando as lutas são demasiadas e nós tentamos encontrar um alívio para as nossas vidas, muitas vezes nós somos tentados a duvidar da soberania de Deus. E sim, amados, eu preciso repetir aquilo que eu tenho dito ao longo destas ministrações, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você não crê na soberania de Deus em seus sofrimentos, você não crê na soberania de Deus.
Se nós cremos em Deus apenas nos tempos de bonança, de paz e de alívio para as nossas almas, nós cremos em um Deus que não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia permite o seu povo ir ao deserto para provar o coração. O Deus da Bíblia permite homens serem lançados em uma cova cheia de leões. O Deus da Bíblia permite que jovens sejam lançados em uma sarça ardente, em um lugar aquecido 7 vezes, para ver se eles são de fato trucidados e queimados. O Deus da Bíblia permite que o seu povo seja afligido no Egito. O Deus da Bíblia não deixa de ser Deus, porque o seu povo passa por sofrimento, mas os sofrimentos têm um propósito, o aperfeiçoamento, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo, e cada vez mais vivendo e resplandecendo a glória do nosso Salvador. Creia no poder e na soberania de Deus, para além das suas dores, para além das suas dificuldades. Creia que Ele está no controle no dia bom e no dia mau. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não tema, Deus, Ele está contigo. Ainda que as pessoas não te entendam, ainda que os rejeitem, ainda que não compreendam o seu modo de ser, há um Senhor dos céus e da terra que te compreende. Ele pagou o preço pela tua vida e Ele está no controle da tua história. Ele não mudou. Paulo se encontrava nessa situação por causa de um chamado. Ele está preso por causa do mistério. O mistério que era oculto, agora Paulo sofre pelo amor que Deus colocou em seu coração pela vida dos gentios, e que nós podemos trazer de aplicação a partir da leitura, explicação desta passagem para as nossas vidas. Em primeiro lugar, como nós enxergamos as adversidades? Como você enxerga as lutas que você passa? Como você entende os momentos de vales e de desertos? Os momentos em que você é incompreendido? Os momentos em que você se vê só, os momentos em que você não está entendendo o porquê, e você tenta mudar a pergunta, por quê, para quê, mas a resposta não vem. Como você lida com as adversidades? Paulo, ele não se via como vítima das circunstâncias, sabe por quê? Porque ele cria na soberania de Deus. Ele acreditava piamente no poder de Deus, sobretudo no dia mau. É aí onde você precisa ministrar ao seu coração. Quando você não tem respostas, quando as pessoas não conseguem te ajudar, quando não há saída, quando parece que tudo acabou, não há mais jeito, não há mais escapatória. É nesses momentos, quando você passar por sofrimentos, lembre-se, a sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Ninguém o arrebatará das mãos do Todo-Poderoso. Enquanto nós víamos para cá, ouvimos uma canção em que dizia que todos os nossos dias de vida estão escritos. A nossa história já está contada. Não há como sair da rota da soberania de Deus, apesar da dor e das lágrimas que nós passamos neste mundo. Uma coisa é certa: o povo de Deus é o povo de Deus. Paulo entendia isso. Paulo estava preso pelo ministério, por causa do mistério, o amor aos gentios. Mas isso não o abalou, isso não o afligiu. A segunda aplicação que eu quero trazer para com as nossas vidas é: qual é o nosso nível de sacrifício pela igreja? Paulo perdeu a sua liberdade física. Ele sofreu a punição em seu corpo pela chamada que Deus o confiou. Paulo, ele sofreu para que outros pudessem ter liberdade espiritual. E aí nós precisamos fazer uma autoconfrontação. Será que nós estamos dispostos a sacrificar o nosso tempo, nosso conforto e recursos por amor aos irmãos? O mundo verá Deus neste lugar quando nós amarmos uns aos outros. O mundo olhará para nós e com expectativa aguarda a manifestação dos filhos
de Deus. Qual é o seu e o meu nível de sacrifício pela igreja de Cristo? Você não vai salvar ninguém, mas o quanto você tem sido doado. Paulo, ele estava padecendo simplesmente por atender um chamado. E aí quando as coisas apertam, no chamado que Deus ele te confiou, o que você faz e eu faço? Você corre? Você foge? Você diz, aqui não é o meu lugar, é mais fácil procurar outro ambiente, outro momento, outra liderança. O que você faz? O que eu faço? Paulo, ele não fugiu, ele permaneceu. Até o término da sua vida, ele permaneceu fiel à visão que ele recebeu dos céus e convicto de que Deus estava com ele. Você tem convicção de que Deus está contigo, de que Ele te chamou? Siga adiante. Os dias maus podem se apresentar, mas nós não podemos recuar. Sacrifique-se pela noiva do Cordeiro. Renuncie tempo. Invista na vida de pessoas, porque Deus ele já enviou o que Ele tinha de melhor para nos alcançar. Então nessa primeira verdade vemos Paulo preso por causa do mistério. Mas agora a sequência do texto, versículos 2 ao 6, apresenta o mistério revelado. O mistério revelado. A palavra do Senhor afirma o seguinte, vamos ler novamente. Pois segundo uma revelação que me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Versículo 6, o mistério é que os gentios são corredeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho. Paulo então, ele afirma que os destinatários, em sua maioria, aqui no versículo 2, provavelmente eles tinham ouvido em sua grande maioria a respeito dessas verdades. Eles tinham ouvido a palavra de Deus. Lembremos-nos que quando Paulo ele chega a Éfeso, há um grande avivamento. As pessoas queimam os seus livros de bruxaria, elas confessam os seus pecados espontaneamente. Há uma verdadeira ação do Espírito Santo naquela cidade, pessoas se convertem. Então ele afirma, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça, era possível ainda que alguma parcela dos Éfesos ainda não tivessem ouvido a respeito desse evangelho, ainda não tivessem tomado conhecimento a respeito desse poder transformador. Mas nos versículos seguintes, Paulo fala de um mistério. Ele vai dizer nos versículos 3a e o 5, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens como agora, pois foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Perceba o que Paulo ele está escrevendo. Ele não disse que não houve revelação, mas não houve revelação como agora. Agora, neste tempo em que Paulo foi levantado por Deus para esta missão, era um tempo de revelação total. Jesus Cristo já havia vindo, morrido, ressuscitado, os apóstolos já haviam sido levantados. Agora há um tempo de pleno conhecimento deste mistério. Agora uma plena compreensão dessa verdade que outrora estava oculta. As pessoas elas não compreendiam em sua totalidade, e nós observamos isso claramente. Essa palavra mistério, usada na Bíblia, significava justamente um segredo divino que estava oculto. Algo que não era compreensível à mente humana e que era necessário uma intervenção metafísica além da natureza humana para a compreensão, para que chegasse à luz e todos soubessem do que estavam falando. Mas no Antigo Testamento, meus amados, nós vemos Deus apontando para esse mistério.
Deus está ali apontando para essa grande revelação. Em Gênesis 12:3, vai afirmar nas bênçãos estendidas a Abraão, que seriam abençoadas todas as famílias da terra. Nós observamos também que em 1 Crônicas 16:24, a nação de Israel deveria anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua glória. Vemos também em Isaías 49:6 que Jesus seria a luz para os gentios e salvação até os confins da terra. Vemos em Salmos capítulo 2, verso 8, que as nações seriam dadas como herança a Jesus e as extremidades da terra por sua possessão. Vemos também na grande comissão o Senhor Jesus nos impelindo: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Havia um mistério já revelado na antiga aliança, mas as pessoas não compreendiam, olhavam para a nação de Israel e se valiam das experiências que tiveram com Deus. Este mistério que agora Paulo está discorrendo, estava prenunciado, oculto, não compreendiam, e por isso a objeção para que os gentios viessem e comungassem com eles. Mas agora está plenamente explicada no versículo 6, quando ele afirma: o mistério é que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do evangelho. Meus amados, não era para nós de forma natural, mas estava nos planos de Deus. Nós, não judeus, não estaríamos incluídos nesta aliança se não estivesse nos planos de Deus. Observem o impacto disso. No original, Paulo ele cria palavras unidas por um prefixo sim, que quer dizer junto com. Ele quer dizer que os judeus agora estão unidos aos gentios, porque eles são co-herdeiros, participam, partilham da mesma herança. Eles são co-membros, formam um único corpo, e eles são co-participantes, têm a mesma promessa. Antes, os gentios eram marginalizados. Nós não tínhamos condições de nos achegar a Deus, mas agora, através de Jesus Cristo, essa barreira ela foi colocada por terra, e Paulo está dando a conhecer esse mistério. O mistério não é algo oculto até os dias de hoje, já foi revelado. Agora o Evangelho diz que não há cristãos de primeira e de segunda classe, não há espaço para orgulho no meio do povo de Deus. Todos nós fomos inseridos na videira verdadeira por esta bendita salvação. A graça de Deus que nos alcançou, judeus e gentios, já não há mais objeção. Eles já não podem ficar impedidos de adentrar na adoração a Deus. Pelo contrário, somos juntos, unidos à família de Deus. Pertencemos à mesma família, temos o mesmo Pai, e esta é a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tirou a separação e trouxe a união. Tirou o que nos dividia e agora nos uniu. Ele realizou esta obra. Aplicações para esta verdade. Primeira delas, abrace a diversidade na família de Deus. Sabe por quê? O mistério destrói o nosso orgulho. O mistério coloca por terra baixa a nossa altivez e presunção, que por algum motivo somos mais merecedores da graça de Deus. Esse mistério que foi revelado agora nos traz em um mesmo caminho. Precisamos dar as mãos e olhar, porque estamos indo em direção à mesma Jerusalém celestial. Na igreja não há lugar para preconceito racial, social ou cultural. Se Cristo nos uniu pela cruz, não ergamos mais barreiras para a divisão. Pelo contrário, nos esforcemos para andar em unidade. Segunda aplicação, compreenda o seu valor. Talvez o seu passado
aponte ou, na verdade, Satanás queira trazer acusações que te desqualifiquem para estar diante dele. Mas a palavra diz que em Cristo, você e eu somos co-herdeiros com os santos, que você recebeu uma herança integral e não migalhas. Não há super crentes e crentes de segundo escalão. Vida abundante para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Podemos desfrutar através do Espírito Santo, porque Ele realizou esta obra bendita. Aproveite da sua identidade. Jesus conquistou para nós, já não há mais nenhuma objeção para que então tenhamos e usufruamos, porque somos co-herdeiros juntamente com todos os santos. A sua vida e a minha estão aquém? Não, não é culpa de Deus, provavelmente é nossa. Sua vida está rasa, a nossa vida está então muito lenta e aquém da verdade do Evangelho. Nos apropriemos pela fé das verdades conquistadas através de Jesus Cristo de Nazaré. Ele quer o teu e o meu crescimento espiritual e Ele quer te usar para o louvor da sua glória. Terceira verdade que nós observamos nesse texto, agora a consequência do mistério. Versículos 7 ao 9, vamos ler a palavra de Deus. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Foi por este evangelho que Paulo ele se tornou ministro de Deus. Foi por este evangelho que revela as coisas que estão ocultas, que Paulo foi chamado para ser ministro pela graça e no poder de Deus para revelar o mistério. Mas como Paulo respondeu a esse chamado glorioso de anunciar o mistério? Imaginemos em um contexto dos dias atuais. Imagine que por algum motivo e pela graça de Deus lhe é concedida a oportunidade de você subir ao terceiro céu. Imagine que você ouve da parte de Deus coisas inefáveis, que são indizíveis aos homens. Como você e eu nos portariam? Como que nós reagiríamos a essas verdades reveladoras de coisas ocultas e mistério que até então as pessoas não compreendiam? Você manteria a sua humildade? Você manteria-se em silêncio? Porque Paulo ele demora 14 anos para afirmar que conheceu um homem que foi ao terceiro céu. E aí ele se apresenta de uma forma extremamente humilde no versículo 8. Ele vai dizer: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. A mim, o menor de todos os santos. Veja que coisa interessante. Paulo, no início do seu ministério, na carta aos Coríntios, ele se apresenta como o menor dos apóstolos. Na carta aos Efésios, ele se apresenta como o menor dos santos. Na carta a Timóteo, ele se apresenta como o principal dos pecadores. Isso mostra, meus amados, que quanto mais nós nos aproximamos da comunhão com Deus, mais vemos a nossa indignidade, mais vemos as nossas imperfeições, mais vemos que nós não temos condições. Não é um crescimento que gera altivez, é um crescimento que gera humildade. Paulo se apresenta assim: eu sou o menor de todos os santos. E essa expressão menor de todos os santos tem um significado bíblico profundo, relacionado a uma humildade extrema. É uma palavra de forma comparativa, superlativa, que pode ser traduzida como o menor de todos, ou absolutamente o mínimo. Eu não me apresento como alguém maior.
coloque na balança entre os que recebem da parte de Deus alguma porção, algum dom, algum talento, e olhe para a vida de Paulo. Veja que diferença. Quando alguém é usado por Deus, em alguma medida, o seu coração é então seduzido para se envaidecer, para olhar para si mesmo e dizer: eu sou digno, eu sou usado por Deus. Mas Paulo não age assim. Paulo, ele vai dizer: eu sou menor. Ele não apenas se vê como pequeno, micros, mas como menor dentro de um grupo que já deve ser humilde, os santos. Eu sou o menor de todos os santos. Eu sou menor. Sabe por que ele faz isso? Ele que olhava para trás e via a sua vida, que era um instrumento nas mãos de Satanás, um implacável perseguidor da igreja, alguém que tinha ódio pelos cristãos. Agora esta graça o alcançou, o salvou, o redimiu e ainda o chamou para o ministério. É por isso ele olha para a sua vida e diz: eu não sou digno sequer de estar na presença de Deus. Agora Deus me confiou um ministério. Deus, ele te chamou para um ministério, para uma obra. Realize essa obra com todo temor e reverência, entendendo que não é pela sua força, não é pelas suas habilidades, mas dependa do Senhor. E qual era a mensagem dele? As insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis riquezas de Cristo. Que frase espetacular. Que mensagem que Paulo ele está falando. Insondáveis são riquezas que não podem ser contempladas, rastreadas, aprofundadas, calculadas. São tesouros inesgotáveis. Ele está falando de Jesus Cristo de Nazaré. Meus amados, isso aponta para a grandeza do nosso Deus. O poder da sua grandeza, do seu poder, da sua soberania, da sua onipresença, do seu conhecimento. Ele é insondável. Você pode viver uma vida inteira estudando a palavra de Deus e ainda não esgotará sobre quem Deus é. E sabe o que você e eu vamos fazer na eternidade? Não vamos ficar cacarejando glória, não. Nós vamos conhecer de eternidade a eternidade, essa soberania de Deus, conhecimentos insondáveis, e ainda passaremos de eternidade a eternidade a refletirmos sobre quem Deus é. Paulo estava anunciando as insondáveis riquezas do Senhor Jesus Cristo. A cruz então nos oferece perdão, justificação, alegria, mas também nos gera essa convicção de que nós seremos e somos já instrumentos nas mãos de Deus e viveremos de eternidade a eternidade diante dele. Aplicações para as nossas vidas. Em primeiro lugar, nunca perca o maravilhamento pela graça de Deus. Nunca perca o vislumbre do poder de Deus em te resgatar. Nunca perca isso de vista. Nunca deixe de celebrar pela cruz do Cordeiro. Nunca deixe de celebrar pela obra que Ele já realizou na tua vida, porque o orgulho é inimigo do serviço cristão. Paulo nunca se achou grande. Nós não temos o direito de nos achar. Segunda verdade, ensinamento, temos um tesouro a proclamar. Nós não pregamos uma religião pesada e morta. Nós fomos chamados para anunciar riquezas insondáveis. Quando você abre a sua boca para falar de Jesus, você fala com vida e com convicção? Ou você fala como se fosse um peso e uma tristeza assim fazê-lo? Paulo entendia justamente o contrário. Eu falo a respeito das insondáveis riquezas de Deus. Todo conhecimento está oculto nele. Colossenses nos afirma isso. Todo conhecimento estão escondidos e toda sabedoria pertencem a Deus.
É sobre Ele, amados. Sempre, obviamente, foi sobre Ele. Esse poder que é incompreensível para nós, que nós não conseguimos esgotar através da nossa limitação humana, é sobre Jesus Cristo, que você e eu vivemos, que você e eu morreremos. É por Jesus Cristo de Nazaré que Paulo está anunciando. Quarta e última verdade que o texto nos apresenta, a consequência do mistério. Efésios 3, do 10 ao 12. Chegamos então agora a esse momento que é tão extraordinário. Versículos 10 ao 12, alguns vão dizer que é um clímax desse texto. É a passagem mais alta da revelação de quem a igreja é, de quem nós somos e o propósito pelo qual Deus Ele nos chamou. Além de proclamar as verdades de Deus, qual é o propósito final de tudo isso? Versículos 10 é uma das passagens mais arrebatadoras do Novo Testamento, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Você entende a profundidade do que você acabou de ler, ou do que você ouviu? Para que através da igreja, nós, família de Deus, pessoas imperfeitas, limitadas, alcançadas por esta graça, para que pela igreja agora, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Aí você pode olhar para a igreja e pensar, meu Deus, essa igreja aqui, pela palavra de Deus, essa igreja aqui, Batista Missionária, situada à Avenida Cruz das Armas, talvez desconsiderada para tantos, mas nos planos de Deus, nós, pessoas imperfeitas, falhas, oscilantes, é através de nós que essa multiforme sabedoria de Deus é revelada. Hernandes Dias Lopes, a respeito deste versículo, vai dizer que a igreja está em um teatro cósmico, aonde justamente o palco é o mundo, os atores principais somos nós, e quem está na arquibancada são os seres angelicais. Eles não conseguem compreender, não entendem como pessoas como nós, que outrora inimigos de Deus, filhos da ira, agora estão diante da presença de Deus, estão adorando a esse Deus, abrindo mão da sua vida, vivendo para a glória do Senhor, perdoando aqueles que nos ofendem, anunciando a palavra da verdade. Como pode? Os seres angelicais estão observando e agora estão aprendendo aquilo que estava oculto, inclusive para eles. Se no capítulo 2 nós vemos a soberania do poder de Deus em unir dois povos, no capítulo 3 nós vemos agora a sabedoria de Deus sendo manifesta através de cada um de nós, a igreja do Cordeiro. Nós temos um supremo valor aos olhos de Deus, nós somos o resultado da entrega de Jesus Cristo de Nazaré, nós somos um povo por excelência na terra. Paulo então está dizendo que o mundo invisível, anjos eleitos e as potestades, que não são principados do mal, neste contexto, estão neste exato momento, assistindo o que acontece aqui, nesta congregação. Como pode? Pessoas como eles, como Tarsis, como podem estar de pé na presença de Deus? Como podem serem chamados para um ministério? Como podem ser úteis nas mãos de Deus? Na carta de Pedro, lá está escrito que os anjos, eles ficam contemplando e eles não conseguem entender essa mensagem do Evangelho para um pecador. Eles não conseguem entender e eles contemplam. Agora Paulo está dizendo que esses principados, esses seres angelicais olham para a igreja e eles então aprendem
aprendem com nós a multiforme sabedoria de Deus. Que coisa linda! Meu Deus! Os anjos acompanharam a criação cósmica e louvaram a Deus, mas quando olham para a igreja e veem pecadores, antes como nós éramos, lavados, remidos e comprados, perdoando, adorando juntos em um só corpo, o que eles veem? A multiforme sabedoria de Deus. A palavra para multiforme significa com cores muito variadas. É como olhar para um diamante diante da luz ou para o arco-íris. A sabedoria de Deus não é monótona. A igreja de Cristo, ela não é monótona. A vida com Cristo é uma vida de alegria, é uma vida abundante, é uma vida de renovo, é uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Essa é a vida que Deus tem para cada um de nós. Multiforme sabedoria estão sendo contempladas através do seu povo. E porque este plano eterno está estabelecido firmemente em Cristo, nosso Senhor, nós desfrutamos da consequência gloriosa do versículo 12. Olhe mais uma vez para a sua Bíblia. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Glória a Deus. Por causa de Cristo, temos confiança de adentrar no Santo dos Santos e adorá-lo e exaltá-lo. Estamos diante do grande eu sou. Já não há mais embaraço, não há mais impedimentos, não há barreiras, não há pequenos muros, não há separação. Nós temos a ousadia de entrar como cidadãos da família de Deus. Agora que nós temos essa convicção, adentremos no trono da graça e o adoremos em espírito e em verdade. Aplicações. Valorize a sua igreja local. Muitas vezes nós olhamos para a igreja e nós vemos muitos defeitos. Na ótica humana, você sempre verá defeitos na igreja militante. Pessoas falhas como eu, e algum mais aqui presente. Pessoas que erram, pessoas que pecam, pessoas que precisam de uma segunda chance, pessoas que carecem da mesma graça que todos nós. Mas quando os anjos olham para a congregação dos santos, eles enxergam a sabedoria divina e aprendem mais sobre quem Deus é. Quando vivemos em amor e unidade como família de Deus, estamos literalmente pregando a anjos. Em segundo lugar, como aplicação, aproxime-se de Deus sem medo. Satanás, ele vai te acusar, e o sangue de Jesus Cristo já te purificou. Satanás vai apontar, mas a porta da graça está aberta. Temos liberdade para entrar com ousadia na presença de Deus. Se em Cristo você é amado, adotado e alvo dessa riqueza insondável, por que viver longe de Deus? Concluindo, amados, o mistério foi revelado. O mistério foi revelado. O Senhor Jesus Cristo descortinou. Seus próprios discípulos não entendiam. Pedro precisou de uma visão, de um lençol sendo estendido dos céus à terra, para que ele pregasse a palavra aos gentios, para que visse a manifestação do Espírito Santo para os gentios, como ocorriam com os judeus. Já não há mais nada a ser revelado. Já não há mais nada ocultado dos planos de Deus. A igreja então é o plano de Deus para mostrar a sua sabedoria multicolorida e belíssima a todo o universo celestial, aos homens e mulheres caídos e dominados pelo pecado. Portanto, amemos a igreja.
Pare com essa ideia de que você pode ser crente em casa. Não há como a multiforme sabedoria de Deus se manifesta, a não ser pelo povo de Deus unido no objetivo de adorá-lo e de exaltá-lo. Sejamos fiéis ao chamado, diante das lutas e tribulações do dia a dia, não desfaleçam, ao contrário, ergam a cabeça e entrem com ousadia na presença de Deus. O mistério foi revelado, já não há mais impedimento. Para nós que conhecemos a verdade plena da palavra de Deus em nossas mãos, talvez seja até um pouco fácil. Não somos judeus, não viemos dessa etnia, de um povo que Deus se deu a conhecer em primeiro lugar, mas a verdade foi descortinada. Tudo que era oculto, já não há mais nada que não tenha sido revelada em Jesus Cristo de Nazaré. Vivamos para Ele, vivamos como igreja, como família de Deus, como povo seu, para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Coloquemo-nos de pé, em nome do Senhor. Vamos orar. Fechemos os olhos. Pai, diante da Tua presença, Senhor Jesus, nós nos colocamos mais uma vez nesta noite. E nós queremos reconhecer a pequenez que Paulo declarou, menor de todos os santos. A nós nos foi confiada a proclamação das riquezas insondáveis. Porque se o Senhor se deu a conhecer através de um povo específico, esta graça também agora nos alcançou. Ó Deus, e esta graça nos alcançou não porque os judeus não o receberam, mas porque já estava nos teus planos e nos teus decretos nos alcançar. Cada um de nós, um plano específico, uma direção. Ó Deus de poder, e Tu queres nos usar para a Tua glória. Ajuda-nos a entender esse objetivo espiritual, a não duvidar, a não deixar de crer, ó Deus, e ser útil no Teu reino. Contempla as nossas vidas e nos socorra em nossas limitações, em nossas falhas. Ó Deus, e que nós sejamos verdadeiros luzeiros para este mundo em trevas, que as pessoas olhem para nós e contemplem verdadeiramente ali ao povo de Deus, a família de Deus, que resplandece a sua glória e vive para a sua glória. Usa de misericórdia para cada um de nós, em nome de Jesus, assim oramos, amém e amém. Nesse momento, eu não sei se há alguém em nosso meio que porventura ainda não fez uma aliança com Cristo. Alguém que foi convidado ou alguém que foi trazido pelo Espírito Santo nesta noite. Que porventura adentrou nesta casa de oração. E que muitas das verdades que você ouviu nesta noite talvez lhe seja estranha. Mas que nesta noite, mais uma vez, a palavra de Deus está sendo semeada no teu coração. Você pode sair da mesma forma, ou você pode passar a fazer parte do povo de Deus, da família de Deus. Deus, Ele te ama. Ele tem uma obra extraordinária na tua vida. Se houver alguém em nosso meio, vem até aqui à frente, que nós iremos orar por você, em nome de Jesus. Alguém em nosso meio? Não havendo? Amém. Venha, jovem. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. Peça a minha esposa para vir aqui, por favor. Pode glorificar a Deus por isso? Há mais alguém em nosso meio? Alguém que é afastado dos caminhos do Senhor, alguém que nunca tomou uma decisão, alguém que entendeu a mensagem de Deus para o seu coração, e talvez você não saiba nem o que é ter família. Você é convidado nesta noite a pertencer a uma família. Se você não a tem,
Deus te chama para uma família. Seja amado por Deus através das nossas vidas. Seja perdoado pelo sangue do Cordeiro. Recomece a sua história. Olhe para o futuro. Tenha esperança em Deus. Há mais alguém em nosso meio? Mais alguém que em uma atitude de fé quer ter a sua história completamente transformada pelo poder da palavra de Deus? Se houver alguém, achegue-se. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos estender as mãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu descer aqui. Estamos aqui com a Evelyn. Reconciliação ou decisão? É a primeira vez que você vem a uma igreja? Não. Já foi da caminhada com Cristo, está se reconciliando nessa noite. Amém. Deus, Ele te ama. Tem uma obra extraordinária na sua vida, assim como mudou a minha história. Ele quer mudar a tua história em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração e você vai repetir, tá certo? Senhor Jesus, nesta noite eu reconheço que eu sou uma pecadora, que eu preciso da tua graça e eu careço do teu perdão. Me ajude na caminhada contigo a permanecer firme, sem se desviar, nem para a direita nem para a esquerda, mas olhando somente para ti, autor e consumador da minha fé. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados,